pessoal, professor Graziel aqui com vocês, tá? E hoje nós vamos falar de desigualdades, tá? Então nós vamos falar de desigualdade, vamos falar de problemas com equações de primeiro grau, né? Nós vamos aprender a resolver problemas com o uso de diagramas, tá bom? Então nós vamos falar de desigualdades e inequações, tá? De conjuntos universos com a solução aí dessas inequações, tá bom? Então, vamos acompanhar o problema aqui, tá? Então vamos acompanhar o raciocínio de Carol. Ela diz assim: Lê pensou em um número que Carol desconhecia, certo? Então ela pensou em um número aí que Carol desconhecia, beleza, mas ela não sabe qual é esse número. Por isso, ela representou esse número por uma letra, tá? Mas que letra foi essa? Foi X. Ah, professor, mas eu só posso representar um número que eu não conheço, um valor desconhecido, por a letra X? Não, mas usualmente nós usamos mais a letra X e o Y, tá? Mas você pode usar qualquer outra letra. Então, Carol foi seguindo todas as operações indicadas, tá bom? Então, ó, ela multiplicou o número por 2 e obteve 2x, tá? Adicionou 5 e obteve 2x mais 5. Professor, mas por que mais 5? Porque, ó, ela multiplicou o número. Quando ela multiplica 2 vezes x, dá 2x, ó. 2x. Depois ela adicionou. Adicionar é o quê? Adicionar é somar, tá? Então ela somou aí mais 5. Então ela somou, adicionou, somou mais 5. Por fim, dividiu por 3 e encontrou a expressão, ó. Depois de tudo isso aí, ela encontrou aqui 2x mais 5 dividido por 3. Então, como a amiga disse que o resultado foi 7, então se o resultado disso aqui foi 7, ó, toda essa expressão aqui vai ser igual a 7. Então, foi igual a 7. Para encontrar o número pensado, Carol precisava resolver essa equação. Que equação é essa aqui, tá? Certo? Então, aqui é nós temos uma igualdade aqui, uma razão, uma equação. Nós temos uma razão aqui. Você pode fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos, tá? Então, ó, 3 vezes 7 e 2x mais 5 vezes 1, porque aqui 7 é o número racional, é o número inteiro, tá? Todo número inteiro aí ele pode ser escrito em forma de fração. Então aqui é 7 sobre 1, tá? Então 2x mais 5 vezes 1 dá 2x mais 5, tá aqui. 3 vezes 7, 21. Como é que resolve a equação no primeiro grau, professor? Termo que tem variável no primeiro membro, termo que não tem variável vai para onde? Para o segundo membro. Esse termo aqui, ó, ele não tem variável e ele está no primeiro membro. Como ele está no primeiro membro, ele está no membro errado, ele tem que ir para onde? Para o segundo membro. Esse termo aqui tem variável, tá? Então ele tem variável, ele está no primeiro membro. Como ele está no primeiro membro, ele está no membro certo, tá? Então nós vamos pegar o menos 5 aqui e botar para o segundo membro, ok? Como o 5 está positivo, quando ele muda de um membro para o outro, ele vai com sinal inverso. Qual é o sinal inverso da adição? Multiplicação, tá? Então ficou 2x igual a 21 menos 5. Professor, mas por que menos 5? Menos 5 porque ele saiu do primeiro membro e foi para o segundo, ele mudou de membro. E quando ele muda de membro, ele vai com sinal inverso, tá bom? Então, o inverso da adição é a subtração, tá? Então, 2x igual a 21 menos 5. 2x igual a 21 menos 5, 16. Você quer encontrar o x, tá? Você quer encontrar o x. Se você quer encontrar o x, você tem que tirar o x daí, tá? Você tem que tirar o x, desculpa, você tem que tirar o 2 daí, que está acompanhando o x. Esse 2 está multiplicando, ó. Ele vem para cá, ó, dividir. Então, ó, 16 dividido para 2 dá 8. Então, o número que ele pensou aí foi o número 8, certo? Então, nós temos o outro exemplo, pessoal, que a gente usa o diagrama de Venn. Diagrama de Venn-Wheeler, né? Essa é uma maneira de representar graficamente um conjunto, tá? É uma maneira de representar graficamente um conjunto aí. Então, a ideia do diagrama é facilitar o entendimento nas operações básicas, tá? De conjuntos, como na relação de inclusão, de pertinência, tá bom? De união, interseção, que é isso aqui, ó. Interseção quando você tem o mesmo elemento pertencendo aos dois conjuntos, né? Na diferença e também no conjunto aí complementar, certo? Então, em um grupo de 25 adolescentes, né,
Esse é um outro exemplo que nós vamos resolver utilizando o diagrama de Venn-Wheeler, né? Também chamado diagrama de Venn. Tá? Então, em um grupo de 25 adolescentes, 18 usavam tênis e 16 usavam camisetas. Quantos estavam usando tênis e camisetas, tá? Tênis e camisetas, pessoas, é a interseção, tá? Por quê? Esse X aqui, ó. Por que esse X aqui, professor? Porque ele está usando tênis, que é esse conjunto azul aqui, e está usando também camisetas, tá? Então, o conjunto azul aqui, que está usando tênis, vai ser 18 menos X. Por que menos 18 menos X? Porque, ó, são 18 que usam tênis, só menos esse aqui, tá? Então, 18 menos X. Tá bom? E camisetas, 16 menos X, então é só camisetas. Tá bom? Esse aqui está usando tênis e camisetas, tá? Então é só adicionar. Então, ó, T é o conjunto dos adolescentes desse grupo aí que usam tênis, tá? C é o conjunto dos adolescentes que usam camiseta, e X é o número de adolescentes que usam tênis e camiseta aí ao mesmo tempo, tá bom? Então, a gente faz a adição agora disso aí, tá? 18 menos X mais X mais 16 menos X, tá bom? Então, ó, X com menos X são opostos, então a gente pode cancelar eles dois, ó. Então sobrou o que? São menos X, tá? Então 18 mais 16 deu 34, que é igual a 25. Termo que tem variável no primeiro membro, termo que não tem variável no segundo membro. Você passa esse 34 para lá, ó, vai ficar menos X igual a menos 9. Ah, professor, mas aí está dizendo que é menos X. Por que está X igual a 9? Ó, menos X igual a menos 9. Certo? Para a gente deixar positivo do jeito que está aqui, o que é que a gente faz? Multiplica ambos os membros por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, ó, menos X vezes menos 1 dá X. Menos 9 vezes menos 1 dá 9. Então, X aí vai ser igual a 9, certo? Pessoal, então nós temos aqui um exercíciozinho que é para vocês responderem essa atividade, né? Nós vamos discutir a resolução dessa atividade aí lá na nossa aula online, tá? Lá na nossa plataforma Plural, tá bom? Então lá na nossa aula online, na nossa plataforma Plural, nós vamos discutir essa atividade. Então é importante, é interessante que todos vocês respondam essa atividade, tá? Que é uma atividade relacionada a um problema, tá? Com a equação do primeiro grau, tá bom? Então fiquem atentos, tá? E resolvam essa atividade, certo? Então vamos para frente. Desigualdade, tá? Então nós temos aqui umas afirmativas, tá? Então, 5 é maior que 2, 8 é diferente de 6, 9 é menor que 10, tá? Então na linguagem matemática a gente faz assim, ó: 5 maior que 2, 8 diferente de 6 e 9 menor que 10, tá? Então sentenças como essas recebem o nome de desigualdade, tá? São sentenças matemáticas que podem ser abertas ou fechadas e seus membros são ligados pelos símbolos aqui, ó, tá bom? Os membros são ligados pelos símbolos: maior igual, menor igual e diferente. Bom, o que é uma sentença aberta? O que é uma sentença fechada? A gente já viu. Uma sentença fechada é uma sentença que aparece apenas números. Uma sentença aberta é uma sentença que aparece letras. Apareceu letras, é uma sentença fechada. Aqui nós temos exemplos de sentenças abertas, verdadeiras ou falsas, tá? E de sentença fechada. Então 3 mais 7 diferente de 11 é uma sentença fechada verdadeira. Exatamente, porque 3 mais 7 é 10. E 10 é diferente de 11. Exatamente. 12 diferente de 12 é uma sentença fechada. Por que é uma sentença fechada, professor? É uma sentença fechada, pessoal, porque não aparece letras, só aparece números, tá bom? Então, ó, essa outra sentença é uma sentença fechada falsa, tá bom? Então, a outra sentença é aberta. O que é aberta? 2n menos 1 menor que 5.
uma sentença aberta porque é uma sentença que aparece letras. Olha o M aqui, ó, uma letra que está representando o número. Então aí é uma sentença aberta. Então, pessoal, nós temos aqui a propriedade transitiva, tá? O que é essa propriedade transitiva? Propriedade transitiva é quando se tem três elementos no mesmo conjunto, tá? E o primeiro tem relação com o segundo tem relação com o terceiro, e o terceiro com o primeiro, e assim vai, tá? Então, ó, nós temos aqui um exemplo. Joana é mais alto que Maria, e Maria é mais alta que Luísa. Nós temos três elementos, ou dois elementos aí, ó. Joana, Maria e Luísa. Podemos concluir a respeito da altura de Joana em relação à altura de Luísa, não é? Então, ó, que Joana é mais alta que Maria, e Maria é mais alta que... Então, os três elementos aí, eles têm relação, tá bom? Quando o primeiro tem relação com o segundo tem relação com o terceiro, e o terceiro com o primeiro, tá? E assim vai, assim por diante, tá bom? E o princípio aditivo da desigualdade. Pessoal, esse princípio aditivo da desigualdade é quando você adiciona, tá? Adiciona ou subtrai, tá? Um único número nos dois membros da desigualdade. Nós estamos falando da desigualdade. Desigualdade é representada por símbolos, tá? Que símbolos são esses? Maior, igual, menor, igual, tá bom? Então nós temos a desigualdade 8 maior que 2. O que foi que ele fez? Ele adicionou no primeiro membro mais 5, no segundo membro da desigualdade, ó, mais 5, certo? Então 13 é maior que 7, uma sentença verdadeira. Beleza. Quando você adiciona ou subtrai um único número em ambos os membros, isso é chamado princípio aditivo da desigualdade, tá bom? Então, na desigualdade, ó, 3 menor que 10 é uma sentença verdadeira. Vamos substituir o 4, vamos substituir 4 unidades de ambos os membros, tá? Então, 3 menos 4 menor que 10 menos 4, tá bom? Então, o que foi que ele fez? Ele adicionou o menos 4 no primeiro membro e o menos 4 no segundo membro. Então, aí é uma sentença verdadeira. Foi o que ele fez. Aplicou o princípio aditivo da desigualdade, é quando você adiciona ou subtrai, certo? Adiciona ou subtrai um único número em ambos os membros, tá bom? Esse número pode ser positivo ou negativo, adicionando ou subtraindo, tá bom? Então, ó, aqui nós temos outro exemplo aqui, desigualdade, tá bom? Então, na desigualdade 8 maior que 2, sentença verdadeira, nós vamos adicionar 5 unidades a ambos os membros. 8 mais 5 maior que 2 mais 5, ó. Adicionou aqui o mais 5. Adicionou aqui, ó, mais 5. O lado esquerdo do símbolo da desigualdade é o primeiro membro. Tá? É o primeiro membro, tá? O lado direito aqui da desigualdade é o segundo membro, certo? Isso aqui é igual lá na igualdade. Quem está do lado esquerdo é o primeiro membro, quem está do lado direito é o segundo membro, tá bom? Então, ó, tem um princípio multiplicativo da desigualdade. Esse princípio multiplicativo da desigualdade, pessoal, é quando você quando você multiplica, tá, ou divide ambos os membros da desigualdade. Professor, mas como é que eu sei que é desigualdade, tá? Porque na desigualdade você vai ter símbolos maior, menor, maior igual, menor igual, tá bom? Quando você multiplica ou divide ambos os membros, tá, da desigualdade por o mesmo número, tá bom? Então, ó, na desigualdade 8 maior que 2 é uma sentença verdadeira, beleza? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar por 5 ambos os membros, tá? O primeiro membro, que está do lado esquerdo do símbolo, e o segundo membro, que está do lado direito, tá bom? Então, foi o que ele fez, ele multiplicou, ó, 8 vezes 5 maior que 2 vezes 10, 8 maior que 10. Então, é uma sentença verdadeira, tá bom?
Então, ó, na desigualdade 10 menor que 20, a sentença é verdadeira. Então, foi o que ele fez. Vamos aplicar o princípio multiplicativo, dividir por 4 ambos os membros. Beleza. O que foi que ele fez? Ó, no primeiro membro colocou dividindo por 4 e no segundo membro dividido por 4. Então, 12 dividido para 4 dá 3, tá aqui. 20 dividido para 4 dá 5, a sentença verdadeira, tá bom? Observe, pessoal, que na desigualdade 8 maior que 13 é uma sentença verdadeira. Então, nós vamos multiplicar agora por menos 5, ambos os membros, tá? Então, ó, 8 vezes menos 5 maior que 2 vezes menos 5. 8 vezes menos 5 dá menos 40. 2 vezes menos 5 dá menos 10, tá? Ora, antes de aplicar o princípio multiplicativo, a sentença era verdadeira. Agora, a sentença ficou falsa. Ó. Menos 40 não é maior que menos 10. Tá? Menos 40 é menor que menos 10. Então, para que a sentença se torne verdadeira, nós devemos inverter o sentido. Tá? O sentido de quem? Da desigualdade, o sentido do símbolo. O símbolo aqui está maior. Tá? Então, vamos inverter ele. Está maior, vamos colocar o quê? Menor. Menos 40, menor que menos 10. Tá bom? Nessa outra desigualdade, ó, 12 menor que 20, a sentença é verdadeira. O que ele fez? Nós vamos dividir aí por menos 4 ambos os membros, tá bom? Então, 2 dividido por menos 4, menor que 20 dividido por menos 4. Ó. Menos 3 maior que menos 5. Falsa, essa sentença é falsa. Então, para que a sentença se torne verdadeira, nós devemos inverter o sentido da desigualdade. Ó. Aqui está menor, nós vamos colocar aqui agora maior, tá bom? Então, pessoal, o princípio multiplicativo da desigualdade é esse, tá? Então, multiplicando-se ou dividindo ambos os membros de uma desigualdade por um mesmo número positivo, o sentido da desigualdade não se altera. Mas, multiplicando-se ou dividindo ambos os membros de uma desigualdade por um mesmo número negativo, o sentido da desigualdade será invertido, tá bom? Então, se você multiplicar ou dividir ambos os membros da desigualdade por um número negativo, você vai ter que inverter, tá, o sentido lá da desigualdade, tá bom? Isso você só irá inverter quando você multiplicar ou dividir ambos os membros e esse por um número e esse número for negativo, certo? Então nós temos aqui nas equações, tá? Então observe as seguintes desigualdades. 5k mais 3 menor que 8, ó, e na equação, sentença fechada representada por esses símbolos aqui, ó, menor, maior igual, menor igual, tá bom? Aqui nós temos outra na equação e aqui outra na equação representada por sinal menor, tá? Então é toda sentença aberta representada por uma desigualdade. É toda sentença aberta aí representada por uma desigualdade, nós chamamos de inequação. Então nós vamos pegar esse exemplo aqui, ó, P menos 3Q sobre 2 mais 5R menos 2 menor ou igual que 2P mais R. Então nós temos as incógnitas, pessoas. Vamos gravar isso, tá? Quem são as incógnitas? As incógnitas são as letras que estão substituindo números. Então nós temos, ó, a incógnita P, aqui é uma incógnita, a incógnita Q e a incógnita R, tá? Professor, mas aqui tem o P, o que é igual, é a mesma letra, tá? É a mesma incógnita. Então nós temos aí 3 incógnitas, tá? P, Q e R. Quem são os termos? Os termos são as parcelas, tá? Adicionadas ou subtraídas aí, ó. Então, ó, o termo vai ser isso aqui, ó, 3P, P menos 3Q sobre 2. O termo vai ser 5R. O termo vai ser menos 2. O outro termo vai ser 2P. E o outro aí vai ser R. Então, vão ser todas as parcelas que a gente tiver nas desigualdades adicionadas ou subtraídas. Quem é o primeiro membro? O primeiro membro, pessoal, o primeiro membro fica à esquerda da desigualdade, tá? Então são todos os termos que estão aí à esquerda da desigualdade. O segundo membro são todos os termos
que estão aí à direita da desigualdade, certo? Então, conjunto universo e conjunto solução. O conjunto universo é o conjunto formado por todos os elementos, né? Por todos os elementos aí pelos quais as incógnitas de uma equação podem ser substituídas. Então, são todos os valores que podem ser substituídos lá no lugar da incógnita, tá? Então, nós temos aí também, pessoas, as condições de existência, certo? Então, na inequação a seguir, a incógnita não poderia assumir o valor 2, tá? Então, ó, o x não pode ser 2, porque, ó, se você colocar o 2 aqui, ó, 2 menos 2, o denominador vai ser 0, tá? Então, o denominador vai ser 0. Então, não existe na equação com o denominador 0. Então, anularia o denominador, tá? Então, não poderíamos... o 2 não pode assumir aí, o x não pode assumir o valor 2, tá? Porque a gente anularia aí o denominador, certo? Então, nessa outra inequação aqui, a incógnita não poderia assumir um valor menor que 3, tá? Porque o radicando seria negativo. Ó, se tu colocar o 2 aqui, 2 vezes 4, 8. 8 menos 12 dá menos 4, tá? Observe, pessoal, que não existe raiz de número negativo. Não existe raiz de número negativo. Então, o radicando não pode ser negativo, tá? Então, o conjunto solução ou conjunto verdade é o conjunto formado por todos os elementos que tornam a desigualdade verdadeira, tá bom? Então, qualquer valor que eu substituir aqui no lugar da minha incógnita e tornar essa desigualdade verdadeira, vai ser o meu conjunto solução aí da minha inequação, certo? Então, nós temos aí inequações equivalentes, né? Duas ou mais inequações são chamadas equivalentes quando tem o mesmo conjunto de solução, tá? Esse conjunto não pode ser vazio, tá? Então, a equação do primeiro grau na incógnita x é toda inequação cuja incógnita é x elevado à primeira potência, tá? E nós utilizamos esses símbolos aqui, ó: maior, menor, igual, menor, maior, igual e diferente, tá? Os símbolos são esses, tá? Então, representam uma desigualdade. Esses símbolos aqui, pessoas, observem que esses símbolos aqui, ó, eles representam uma desigualdade. Qual é a incógnita que a gente tem aí? A incógnita é x. A e b são números racionais chamados de coeficientes, tá bom? Então, ó, o a e o b aqui são coeficientes. E b é o chamado de termo independente. Por que termo independente? Porque ele está sozinho, tá bom? Então, os símbolos são esses que a gente acabou de ver, que representam uma desigualdade, tá? O x aí é o incógnito, a e b são números racionais chamados de coeficiente, e o a tem que ser diferente de zero. E o b é o termo independente aí dentro da inequação, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos, tá bom? Então, ó, 2x menos 8 maior que zero é uma inequação do primeiro grau na incógnita x, tá? Menos t mais 2 menor ou igual a zero é uma inequação do primeiro grau na incógnita t, porque essa incógnita são as letras, pessoas, não esqueçam isso. Então, ó, p sobre 3 mais 4 maior que p é uma inequação do primeiro grau na incógnita p. Então, nós temos essa outra aqui, ó, menos 3 vezes 5 menos 1 sobre 2 mais m mais 2 menor ou igual que m mais 5 é uma inequação do primeiro grau na incógnita m, ó. A variável que nós temos aí é m, tá bom? Então, pessoal, nós ficamos por aqui, tá? Então, vocês resolvam aí a atividade proposta aqui no vídeo, que nós iremos discutir, tá, a solução dela lá na nossa aula online na plataforma Plural, tá bom? Então, fique com Deus, um abraço e até a próxima.